para cuidar melhor de sua saúde. A Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo forno e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. A Omi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Omi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Omi é para você. Você já pensou em ter toda a roupa da sua família lavada e passada uma vez por semana e ainda pagar pouco e por mês? Na Lave Leva Lavanderia você deixa suas roupas sujas uma vez por semana e recebe toda a roupa lavada, passada, dobrada e embalada. O que você está esperando? Tenha mais tempo para sua família. Juína, Rua dos Canários, 249, módulo 4, 3566-3195. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos no ar com mais um programa Cidade Revista. No programa dessa tarde nós vamos conversar com Luciano Pires. Luciano é palestrante, conferencista, escritor, mas eu acho que a melhor definição de Luciano Pires é por Luciano Pires. Luciano, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Eu quero começar já pedindo que você se autodefina. O que é o Luciano? Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui convidado pelo seu programa nessa região fantástica aqui. Eu tenho feito algumas viagens bastante profundas pelo interior do Mato Grosso, né? Eu fiz em agosto e setembro 22 cidades do Circuito da Soja e essa região aqui eu não tinha feito ainda, então agora eu estou conhecendo mais um pedaço, né? E sempre fico impressionado aqui. É muito, muito bom conhecer um lado do Brasil que a gente só vê pela imprensa. É verdade. E agora eu estou vendo ao vivo e posso contar para as pessoas como é diferente esse lado do Brasil. Mas você perguntou aqui sobre a minha definição. Eu me intitulo como um personal trainer de fitness intelectual. Né? É isso que eu queria que você contasse para o nosso público. O que é isso? Isso que, o meu negócio é agitar a cabeça das pessoas. É mexer no, eu brinco dizendo o seguinte, mexer no cérebro para transformar em cérebro. Né? Por uma razão muito simples, eu comecei nessa minha atividade de escritor, palestrante, depois de um período muito grande. Durante 26 anos eu fui executivo de uma multinacional de autopeças, mas a minha raiz é outra, eu venho como cartunista, meu negócio era ser cartunista. Quando crescesse eu queria ser um cartunista. A vida leva a gente para caminhos que você nem imagina, né? Eu acabei ficando durante muito tempo nesse ambiente corporativo, numa multinacional, viajando o mundo todo, em reuniões para lá e para cá. Tive uma visão privilegiada do mundo dos negócios, do mundo da liderança. E quando eu saí de lá em 2008 e fui tocar meu próprio negócio, que é a minha empresa hoje, que chama-se Café Brasil Editorial, eu me dediquei a começar a escrever e começar a provocar as pessoas. Então um dia eu parei e falei, o que eu estou fazendo? Eu provoco as pessoas. Eu escrevo um texto, eu escrevo um livro, eu faço um programa de rádio, eu faço um programa de vídeo, eu faço palestras, onde a intenção é exatamente pegar a pessoa, dar uma chacoalhada, falar, escuta, acorda, você está ocupado demais trabalhando e não está vendo o mundo passar. E nesse processo todo eu acabei descobrindo que eu estava ajudando as pessoas a desenvolver a capacidade de senso crítico, a pensar melhor nas suas escolhas, né? A poder encarar as coisas que acontecem e entender por que acontecem, né? Num mundo onde todo mundo sabe o que acontece,
mas não tenho a menor ideia do porquê acontece. Então eu me dedico a isso, né? A desenvolver esse processo todo de amadurecimento, que na verdade é musculatura cerebral. O cérebro é que nem um músculo, se você não exercitar ele atrofia, cabe a mim ajudar você a desatrofiar o cérebro. Então eu me titulo como um personal trainer de fitness intelectual. Daí o personal, eu estive na sua palestra, achei meus parabéns, muito boa e muito concorrida, não cabia ninguém. E eu vi que você tem lá um desenhozinho que é justamente um cérebro levantando, eu achei ótimo o cérebro levantando peso, que é dentro disso que você coloca. Para não atrofiar, é melhor que ele esteja sempre em exercício. Eu fui ler na sua página alguns textos que você tem, e um deles, eu vou falar sobre alguns deles. O primeiro que eu queria que você falasse em rápidas palavras para o nosso público é sobre brasiliência. Eu tentei entender que é a paciência do brasileiro, é mais ou menos por esse caminho, você quis dizer? Mas, na verdade, o que eu fiz? Eu peguei o termo resiliência, que é um termo que está muito em moda. Resiliência é a capacidade que você tem de se recuperar depois de alguma coisa ruim, né? E o melhor exemplo é a gente dá aos lutadores do UFC. O cara toma um direto na orelha e fica bambo e de repente ele se recupera e volta para a luta. Então tem gente que tem capacidade de recuperação. Você toma um tombo na vida, recupera e sai outra vez. E tem gente que entra em depressão e nunca mais se recupera. Então isso é a tua capacidade de resiliência, que é você se recuperar. E eu peguei esse termo, outro dia eu estava analisando isso e falei, cara, mas tem uma característica interessante, que o brasileiro parece que tem um tipo especial de resiliência, que eu chamei de brasiliência, né? Que é o que é? É aquela indolência do brasileiro, aquela coisa nossa, que nós está tudo bem, um dia vai dar certo. E eu peguei e falei, o brasileiro tem uma capacidade gigantesca de rir dos seus problemas. Tá tudo ruim, tá um inferno, a situação não tá boa, mas cara, bota 2 cervejinhas aqui e tá resolvido o assunto, né? E para isso eu dei como exemplo um trecho que eu uso em uma das palestras que eu faço, onde eu estou falando sobre proposta de valor, né? A proposta de valor que as pessoas têm. E ali eu coloco uma foto de uma situação em que eu faço um convite para a plateia. Quem é que quer ir almoçar com os amigos numa piscina natural, ao ar livre, com uma brisa refrescante? E quem quer ir? A turma, eu coloco uma foto na tela de uma cena, acho que no Tahiti. É um hotel no Tahiti maravilhoso, então o pessoal dentro do mar, com a água quase na cintura, sentado numa mesa, tomando um café da manhã maravilhoso, o garçom servindo e o casal, o negócio é idílico, é lindo, maravilhoso. E aí eu pergunto, quem quer ir? Todo mundo, eu quero, e aí eu falo, bom, eu vou mostrar pra vocês o seguinte, eu ofereci isso, mas na hora que vocês chegaram lá, eu entreguei isso, e aí eu coloco uma outra foto, que é uma enchente, uma cidade do interior do Brasil, deve ser lá em Santa Catarina, e uma tremenda enchente, a rua toda inundada, o pessoal todo arrebentado, água na altura da cintura, e 4, 5 caras lá pegaram uma câmara de caminhão, encheram de ar, botaram uma tábua em cima, botaram ali uma churrasqueira, botaram a cerveja, e a maior festa no meio daquela bagunça inteira, os caras na maior festa lá. E aí eu mostro, falo, olha, eu prometi isso, entreguei isso, e faço ali uma reflexão, mas no final eu paro e ponho as 2 fotos ao mesmo tempo, e mostro as fotos e comento com o pessoal. Falo, vocês estão vendo a cena do Tahiti? Não tem ninguém rindo. Todo mundo de cara fechada. Aquela cena, aquele paraíso maravilhoso e todo mundo sem rir. E aí eu mostro a cena brasileira e os caras numa festa, todo mundo se abraçando. E, evidentemente, devia estar tocando um samba e a maior bagunça no meio da tragédia, né? E eu olhei para eles e falei, mas que é isso, né? De onde é que o brasileiro tira isso, que ele consegue se recuperar? E ali eu no final eu até brinco com o pessoal, falando, vocês estão entendendo por que esse país nunca vai quebrar? Ele não quebra por causa disso, ele não consegue se levar a sério em momento algum. Pode estar o pior momento possível, a gente está, de novo, recuperando. Só que isso parece bom, mas isso não é bom, né? Eu falo, deveria ser uma qualidade fantástica, só que dói pra caramba, né? Ela dói muito, porque ela acaba tornando a gente condescendente, né? Eu levo tudo na flauta, uma hora vai dar, Deus vai dar um jeito, o santo ajuda a gente, no fim dá tudo certo. E nessa brincadeira nós vamos empurrando a coisa com a barriga, a gente não aprende com os erros, a gente repete de novo a besteira que fez há 10, 20, 30 anos atrás, e a gente não consegue sair daquela armadilha do país eternamente pronto para o futuro, né? Então, pode vir a crise que vier, o Brasil não vai quebrar, ele vai continuar, mas dói de montão. E acaba que essa resiliência ou brasiliência acaba fazendo com que nos tornemos menos
menos bravos com a situação, menos até resistentes e acabando que a gente vira meio que conivente, e daí é disso que estamos falando, né? E você acaba aceitando aquilo que é meia boca, eu aceito mais ou menos, deu pro gasto, tá baratinho, e acabo me conformando com isso, e eu viro joguete na mão dos caras que têm interesse, né? Então você vê o mal feito acontecendo e não faz nada a respeito, porque sempre foi assim, é normal, claro que o sujeito roubou, quem não rouba, né? Como se isso fosse o natural, né? Então eu chamo isso de brasiliense, que é um problema muito interessante do Brasil. O brasileiro tem a sua grande qualidade é o seu grande defeito, né? Então a gente tem aquela história do jeitinho brasileiro, a gente tem expediente, sai da fria, nós damos um jeito, mas é exatamente esse jeitão que coloca a gente nas frias, né? Então, por levar tudo meio na flauta, eu entro em cada buraco sem tamanho, do qual eu vou sair depois, mas afinal de contas, isso é qualidade ou é defeito? Luciano, o Darcy Ribeiro tinha alguns questionamentos sobre essa brasiliença, ele usava outros termos, mas interessante, em determinados momentos ele considerava isso uma virtude. Sim. Você conhece bem o Darcy? Ele eu me lembro de uma vez, quando discutia essa questão de favela no Rio de Janeiro, que ele falava assim, para com isso, favela não é problema, favela é solução. Então ele entendia que esses arranjos, não só habitacionais, que aquilo é um arranjo e um mau arranjo, também esse jeitinho, tudo isso, acabava sendo uma vantagem ou uma virtude. Parece que aí essas duas coisas se imbricam, não é, Luciano? Você não tem essa visão. Você acha que, nesse caso, nós poderiam ser melhores? Eu acho que sim. É evidente que a gente tem nós temos um jogo de cintura que pouquíssima gente tem, né? O tempo que eu trabalhei em multinacionais, eu vi os executivos brasileiros têm uma capacidade de reação e de ação rápida que lá fora é muito difícil você encontrar, né? A gente vai e parte para cá. E se é para fazer, nós vamos e fazemos, e não tem por onde. Tanto que tem muito executivo brasileiro de muito sucesso lá fora. Porque essa nossa adaptabilidade é uma coisa bastante necessária nesses tempos aqui em que você tem que tomar decisões rápidas. Então, nós somos muito bons nisso. Por outro lado, a gente é muito ruim no planejamento, né? A gente sentar e falar, vamos fazer um planejamento de longo prazo, vamos obedecer o que a gente disse que ia fazer, não vamos desviar a atenção, não, sabe? É aqui, vamos embora, né? Então, nós somos contra esse engessamento. E eu acho que é um problema cultural. Nós somos tão acostumados com a coisa dando errada que a gente nós temos um colchão que a gente prepara para ter opções que faz com que a gente seja assim. Eu tenho até um exemplo interessante que é o seguinte. Toda vez que eu viajava para os Estados Unidos, eu estava na cidadezinha dos Estados Unidos, lá eu olhava, toda vez que tinha um acidente de trânsito lá, não era uma batidinha como é aqui no Brasil, era uma porrada gigantesca. E você fala, cara, mas como é que esse cara consegue dar uma pancada tão grande dentro de uma cidade? No Brasil isso acontece toda hora, mas é uma batidinha, dá uma batidinha aqui, batidinha ali. Americano não, americano se arrebenta, né? E eu olhando aquilo, eu falei, é claro que sim. Sabe por quê? Nenhum americano dirige esperando a porrada, que nem o brasileiro. A gente já dirige, lá vem um louco, eu já estou preparado. Quando chega no sinal vermelho, eu já deixo olhar porque está vindo um louco que não vai respeitar o sinal vermelho. Então a gente já vai com tanta garantia que a gente sai da fria. O americano não passa pela cabeça dele que alguém vai cruzar o sinal vermelho. E ele entra direto, aí vem um maluco e arrebenta, porque eles não têm eu diria, esse colchão que eu chamo, eles não têm essa garantia, não tem esse esperando o que vai dar errado, né? Qual é o lance disso? É muito legal, porque a gente se protege mais, porém isso tem um custo gigantesco, né? Eu demoro muito mais para fazer as coisas, eu em vez de eu usar 10 recursos, eu tenho que usar 15, porque tem 5 a mais em volta, me preparando para alguma saída que eu vou ter que ir ali. Se a gente for examinar a posição nossa com Coreia do Sul, sim, em que fomos iguaizinhos a uns 30 e pouco países atrás, até em PIB, tudo igual. E aí, hoje eles estão muito na frente, nós não conseguimos, a gente teve um período na frente, depois parou e a Coreia foi. Eu acho que é disso, né? Eu acho que você tem uma... Eu escrevi um texto, quando a indústria automobilística completou 50 anos, ela deve estar fazendo 60 anos agora, fez 50 anos, eu escrevi um texto que dizia o seguinte: 50 anos atrás, chinês andava de bicicleta, indiano andava de elefante e coreano andava a pé. Os caras estavam saindo de guerra, a situação com fome, não tinham o que comer, um negócio horroroso.
E nós começamos uma indústria automobilística no Brasil. Então nós fabricamos automóveis no Brasil quando esses 3 países estavam no terror aquilo. 50 anos depois, o que aconteceu? Nós estamos importando carros de alta tecnologia da China, da Índia e da Coreia. Esses caras não só conseguiram alcançar, como eles ultrapassaram a gente. Os carros deles são muito melhores do que a gente faz aqui. Falei, como é que nós conseguimos em 50 anos perder essa vantagem competitiva, né? E aí você vai olhar para ver o que aconteceu, tem algumas opções, e a turma gosta sempre de comparar com a Coreia, né? A Coreia chega no momento em que ela fala, bom, estamos aqui divididos por uma guerra, saímos de uma guerra terrível, o que nós vamos fazer? E alguém assume a Coreia e fala o seguinte, eu vou montar um plano de longo prazo aqui, um plano que, quando ele der resultado, eu já terei morrido. Então você imagina um sujeito que senta numa posição de comando e fala, vou implementar um projeto que só vai dar resultado quando eu morrer. Quem é que faz isso aqui no Brasil, cara? Aqui é pro próximo mandato. Eu quero amanhã, tem que dar o resultado amanhã de manhã, porque senão não tem o voto, cara. O sujeito lá atrás fala, não, então eles definem um plano de longuíssimo prazo, investem na educação de forma brutal e conseguem virar o jogo ao longo do tempo. Mas o que você vai ver lá? Você vai olhar, olha, entrou o governo, saiu o governo, tinha um plano sendo respeitado. Não é como o Brasil, que você termina um governo, desmancha tudo e começa do zero. Tudo começa outra vez, aquele plano a gente não vai continuar. Eu me lembro quando o Lula apresentou o PAC, da primeira vez que ele apresentou o PAC, que chamou, todo mundo fez aquele escândalo. Escuta, eu tinha visto um negócio igualzinho. Eu fui a Brasília e assisti o Marco Maciel, que era o vice-presidente, apresentando um plano igualzinho. E cadê o plano do Marco Maciel? Por que eles fizeram tudo e fizeram um novo depois, né? Quem é que ganha com isso, esse rompimento? Então o Brasil, ele anda assim, vai, para. Na indústria, eu vi um desenho no Facebook. São Paulo, o Fernando Haddad está o tempo todo colocando ciclovias, etc. Diminuiu agora a velocidade, a cidade que você conhece melhor que todos nós, diminuiu a velocidade naquelas principais vias. E alguém colocou uma charge, um desenho no Facebook, colocando aquele carro dos Flintstones, sim, que no futuro próximo vai o paulistano vai andar naquele carro, porque é o que você disse. Estamos regredindo porque à medida que você não tem como andar, você vai procurando carros mais econômicos, ou carrinho de brinquedo. Senhores, nós estamos conversando com também conferencista, também editor, também escritor, Luciano Pires. Voltamos já para o próximo bloco. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão, e um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo forno e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem ver, aqui você pode ter. Vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. A Omi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Omi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Omi é para você. Você já pensou em ter toda a roupa da sua família lavada e passada uma vez por semana e ainda pagar pouco e por mês? Na Lave Leva Lavanderia você deixa suas roupas sujas uma vez por semana e recebe toda a roupa lavada, passada, dobrada e embalada. O que você está esperando? Tenha mais tempo para sua família. Em Juína, Rua dos Canários, 249, módulo 4, 3566-3195. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001.
Muito bem, senhores, estamos de volta para o segundo bloco do programa Cidade Revista. Estamos conversando com Luciano Pires. Luciano, eu notei também no texto seu sobre a brasiliência, de que o brasileiro faz piada com as coisas mais trágicas. Você lembra de algum exemplo que pudesse falar pra gente sobre isso? O que não falta? Cara, o que não falta é isso. O Senna morre, a gente fica em 2 dias em luto, no terceiro dia já tem todas as piadas do mundo. Eu acho isso uma tremenda qualidade, sabe? Eu acho isso fantástico. Acho que isso dá muita uma ideia do que é que o brasileiro é, né? E tem muito a ver com a cultura do brasileiro, quer dizer, eu acho que todo mundo no mundo inteiro faz piada, até como uma maneira de você aliviar um pouco a dor. Mas o brasileiro é campeão, né? A gente, para tirar sarro, é uma coisa fantástica. Você acha isso, então, aí já é uma virtude. Então, eu acho uma tremenda virtude. A questão toda é o seguinte, muito bem, rimos, legal, giro maravilhoso. Vamos falar sério agora? Eu não sei se o brasileiro consegue. Aí a gente volta e dali a pouco ele tá rindo de novo. Então, legal, tem um momento em que você... É muito bom você poder olhar a situação de conflito e tirar daquilo uma pitada de humor, até para você baixar um pouco a bola ali, poder pensar um pouquinho melhor. E não é todo mundo que tem esse dom, né? Mas a questão toda é sempre assim, cara. Será que não tem uma hora que tem que falar, bicho, agora não é hora de brincar, vamos sério agora, e lá na frente a gente faz a brincadeirinha, né? Talvez não seja correto estender a piada. Que ela tenha a hora certa. Ela tem a hora dela acontecer e tem a hora de levar a coisa a sério, né? Outra coisa é a conectividade. Eu li o seu texto sobre conectividade. Tento entender que você meio que cobra que essa conectividade seja uma grande teia, uma grande rede que consiga englobar o mundo inteiro e que ela se comunique, digamos, para coisas produtivas. Mas, a seu juízo, o seu texto deixa claro que você tem várias conexões, mas que elas não se conectam. Fala sobre isso. Então, a minha atividade principal é palestrante, né? Então, eu em função dela, eu viajo o Brasil todo ano de cabo a rabo. Só falta um lugar para eu conhecer, para dizer que eu conheço o Brasil inteirinho. Eu só não fui ainda em Fernando de Noronha. O resto eu já estive em todos os estados, conheço profundamente o Brasil, né? E toda vez que eu vou para algum lugar, como aconteceu ontem à noite aqui em Juína, eu chego num lugar, eu nunca chego num lugar para encontrar um monte de gente triste, chorando a vida. Eu chego e tem alguma coisa acontecendo. Então, ontem, por exemplo, uma sala lotadíssima, numa sexta-feira à noite, para assistir uma palestra em que eu tratei de moral e ética, etc e tal. Então, tem um grupo de gente lá interessada vamos discutir o assunto, vamos fazer a coisa acontecer, né? Promovido pelo Sicredi, que é um grupo de pessoas fazendo acontecer. Então, todo lugar que eu vou, eu encontro um grupo de pessoas fazendo acontecer. Então, eu encontro um movimento de jovens na Bahia. Aí eu vou para o Rio Grande do Sul, tem lá o grupo de trainees da não sei o quê. E a questão toda é que essas pessoas não se conectam. Então, tem iniciativas fabulosas acontecendo aqui, que poderiam estar resolvendo um problema que está acontecendo lá no interior de Santa Catarina. E o problema de lá poderia ter sido resolvido com a solução que vocês tiveram aqui, mas eles não sabem que vocês existem e não podem nunca levar adiante, não vai ter a solução porque eles não se falam, né? E todos discutindo, vem cá, como é que faz essa conectividade? A ferramenta está na mão. Hoje em dia, com a internet, está todo mundo conectado com todo mundo. Então eu trago para essa discussão, a discussão número 1 no Brasil devia ser conexão. Como é que a gente conecta essas iniciativas, né? Então, de repente, 6 grupos espalhados pelo Brasil, se conectam, podem fazer um ganho de redução de custo, de fazer a coisa mais direcionada de uma forma brutal. Mas eles não sabem que existem outro. Quando um encontra o outro e começa a conversar, tem aquele jogo de vaidades, a ideia foi dele, não foi minha, então não vou adotar, etc e tal. Então, eu estou discutindo esse assunto, né? Como é que você vê isso? Você tem esperança de que, no caso brasileiro, para ficar só aqui, um estado, eu já diria que já é um avanço. Você pega o estado do Mato Grosso, o estado de São Paulo, um estado que estivesse conectado da maneira que você sonha, que nós sonhamos, já seria um avanço, porque você tem uma experiência correta num estado brasileiro, que poderia ser replicada. Tem milhares de temas. Eu tive aqui em agosto, setembro, eu fiz, como eu comentei no começo aqui, eu fiz o interior do Mato Grosso, eu fiz 6.500 cidades aqui, quilômetros, fazendo 22 cidades com o pessoal da ProSoja, né? E
E a ProSoja tem uma organização, tem um negócio lá que aquilo é um paradigma para ser reproduzido no Brasil inteirinho. Tanto que depois eu viajei para outros estados e o pessoal comentando, eu falei, cara, você quer ver como é que se faz uma entidade que existe, trabalha e funciona? Vai lá no Mato Grosso conhecer a ProSoja, vai lá ver como é que eles estão fazendo e repita igual aqui, né? Ontem aconteceu parecido, eu vi o trabalho de vocês aqui com o Sicredi, falei, cara, que isso? Como é que vocês ganham dos bancos grandes, né? Como é que vocês podem ter uma penetração maior que tem esses bancos? O Itaú chega aqui com a força toda, o Bradesco, e vocês ganham dos caras, né? O que está acontecendo aqui? Esse modelo não pode ser levado para outros estados do Brasil, né? Então, como o Brasil é muito grande, é continental, essas coisas não estão impregnando uma outra. Você vai para uma França, você vai para a Itália, você vai para a Alemanha, tudo é pequenininho ali, né? Tudo juntinho. Então, eu até tive uma conversa com um pessoal que trabalha com livros na Alemanha, e o cara me falando da distribuição de livro, ele falou, cara, de manhã eu pego minha van, eu encho de livro, no final do dia eu visitei 20 cidades e deixei o livro nas 20. Quanto tempo você leva para visitar 20 cidades no Brasil? Aliás, no Mato Grosso, eu vou dar a próxima cidade, é 500 quilômetros, cara, é uma loucura, né? Então, a informação, ela não contamina. Para isso é que tem as mídias sociais, estão aí, a tecnologia está aí, e eu bato muito nessa tecla. Falei, o dia que o Brasil, que se a gente conseguir conectar essas ações, nós vamos ter um potencial de fazer a coisa acontecer aqui de uma maneira brutal, né? Ganhar muito tempo, ganhar muito dinheiro, investir muito menos, simplesmente reproduzindo aqui as ideias boas que foram feitas em outros lugares do Brasil. Eu li o texto, entendi, é isso mesmo que eu entendi e acho que você tem esperança de que isso ocorra no curto, médio prazo? Tem, claro que tem, vai acontecer rapidamente. Ontem o Sicredi não fez uma reunião e não está com Rondônia inteira vindo para dentro do barco? Ora, está acontecendo aqui, por que não acontece adiante, né? Então tem uma barreira política para ser quebrada, tem aquelas vaidades. O dia que a gente deixar isso de lado, ninguém segura. Ô, Luciano, você trata também no seu site de um tema tristíssimo, que é a quantidade de mortos, 56 mil mortos por ano no Brasil. Eu vi que você colocou a taxa lá de 29 homicídios por cada grupo de 100 mil pessoas. Sim. E se nós olharmos em locais diferenciados, você pega Alagoas com 65 homicídios por cada grupo de 100 mil pessoas. E eu sempre lembro disso porque vale a pena falar que São Paulo, daquele tamanho, tem o menor índice brasileiro, já esteve 9 homicídios, o que é aceito pela ONU, como é o que a ONU aceita, é um dígito. Sim. E é estranho porque é que você tem 65, que é um número absurdamente inaceitável, e esse número só faz crescer. Qual é a avaliação que você faz, Luciano, dessa triste realidade que é uma quantidade de assassinatos superior a países em guerra? Sim. A primeira coisa é que esse número é um número maquiado, né? Não é 56 mil de jeito, mas é muito mais que isso. É só você dar uma olhada pelo Brasil e ver qual é a capacidade que nós temos aí de ter esses dados bons para ser consulta. Você acha que o dado, você vai lá para o Piauí, as cidades têm esses dados tudo contabilizado? Não tem. Essa contabilidade é meio... Eu chutei Piauí, como podia dizer, vai para Santa Catarina, vai para... Mesmo aqui no Mato Grosso, né? Você não tem esse controle todo absoluto. Eu sei exatamente quantos morreram, porque morreram. Nada. Eu acho que é muito mais que isso. Tem muita gente que morre, ninguém fica sabendo. Não fica sabendo, desaparece e que, claro, isso acontece direto. No Brasil inteirinho é assim, né? Então eu acho que é muito maior a quantidade de mortos do que está dito aí. Mas vamos ficar com o número que tem aí, né? E outra coisa que chama atenção, quer dizer, o maior estado do país, onde tem lá 40 e tantas milhões de pessoas morando, é o que tem o menor índice, né? Então, tem alguma coisa acontecendo lá que não está acontecendo nos outros, né? E a gente estuda por que é tão baixo lá. É baixo por causa do desarmamento. Mas o desarmamento é nacional. Claro. Por que baixou em São Paulo e não baixou em Sergipe? Sem falar em países que são muito armados e tem 5, 3... Quer dizer, a discussão é toda errada. Está tudo errado a discussão. A questão não é se tem arma na mão do cidadão ou não. A questão não é essa. Tem uma outra questão de fundo muito mais
premente, que aí a gente, e o problema todo é que a gente cai numa discussão ideológica que é muito burra, né? Ontem eu botei um post no Facebook ontem, mostrando uma foto em Israel, é uma escola, então tem todos os aluninhos, as crianças todas em fila para entrar na sala de aula, e atrás uma professora com um fuzil pendurado no ombro, maior que ela. Então, você olha aquela cena, você toma um choque, porque vê as crianças entrando na sala de aula e a professora armada com um fuzil gigantesco. Aí eu botei aquela foto e falei, isto aqui é em Israel, e é comum acontecer em Israel. Não é chocante? Eu botei assim. Aí eu botei embaixo. Em Israel, o índice é 2,4 mortos a cada 100 mil habitantes. No Brasil é 29. O que é mais chocante? E aí vem um monte de gente comentando, indignada com o fato de ter uma professora com uma arma e não está indignada com o fato de aqui ter 60 mil mortos. Porque tá tudo errado, velho. Um problema desse tamanho tinha que ser o número 1 na discussão do Brasil aqui. E a gente parece que releva, cara. Mas se não for comigo, não for com a minha família, morreu mais um. E a gente está tão acostumado a ver, tem programas de televisão que trazem isso no teu dia a dia. Então, não importa que eu viva num lugar que seja um paraíso, eu ligo a televisão e eu estou vendo o dia inteiro aquela coisa acontecendo. Na cabeça das pessoas tem um imaginário. A violência faz parte do dia a dia. A violência é do brasileiro. Aqui é assim, paciência. E vamos ficar assim, falando, cara, mas essa discussão está completamente errada, né? É televisão ao vivo. Não é? Não, e transforma aquilo num grande drama televisivo. Aquilo tem roteiro, tem música de fundo. Então é toda uma dramatização que faz com que aquilo seja parte do teu dia a dia. Nesse texto, na verdade, esse texto eu retomei um texto anterior que eu fiz. Eu fiz 3 programas a respeito da redução da maioridade penal. Quebrou um pau gigantesco, né? Onde eu estou defendendo. E ali eu botei o seguinte, falei, olha, eu que sou um cidadão que não tenho nenhum treinamento nas questões de segurança e tudo, eu vou tentar propor algumas soluções de curto prazo, baseadas única e exclusivamente no meu bom senso. E ali eu vou elencando. Falo, o que eu acho que podia acontecer já? Falei, eu não quero discutir aquela discussão burra. Tem que ter mais escola do que tem que ter cadeia. Não, tem que ter escola para quem quer estudar e tem que ter cadeia para quem quer roubar. Não é um ou outro, os dois tem que ter, né? Agora, vamos investir em educação? Vamos, vai levar 80 anos, né? Até lá, vai morrer 6 caras por hora no Brasil. Como é que a gente faz para parar com essas mortes agora, já, imediatamente? E nesse texto eu discuto, eu falo, acho que tem as soluções de curtíssimo prazo que podem ser tomadas. E eu vou elencando as soluções ali, né? Cara, a discussão, os comentários são uma coisa absurda, eu fico assustado. E entra gente lá já botando uma coisa contra a outra. Você quer redução da maioridade penal? Isso não vai resolver o problema. Quem foi que disse que a redução da maioridade está aí para resolver o problema da violência? Ela não é para isso. Ela é para tirar o bandido da rua. É para prender um bandido que está matando alguém. Então eu não quero que ele mate mais alguém amanhã. Como é que eu faço? Tira ele da rua. Né? E aí vai cuidar do cara para que lá no futuro ele não venha matar outra vez. Mas a discussão no Brasil é toda colocada na preto ou branco, né? No próximo bloco eu quero continuar, eu queria passar para um outro assunto aqui, mas eu quero continuar nesse, porque eu queria te ouvir sobre umas outras questões ligadas a esse absurdo de número de mortos, já no próximo bloco. Estamos conversando com o Luciano Pires, voltamos já para o terceiro bloco. A Omi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Omi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. E não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Omi é para você. Você já pensou em ter toda a roupa da sua família lavada e passada uma vez por semana e ainda pagar pouco e por mês? Na Lave Leva Lavanderia você deixa suas roupas sujas uma vez por semana e recebe toda a roupa lavada, passada, dobrada e embalada. O que você está esperando? Tenha mais tempo para sua família. Juína, Rua dos Canários, 249, módulo 4, 3566-3195. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples,
raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo forno e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Temos a honra de receber o escritor Luciano Pires. Luciano, você falava do número de homicídios. Eu queria que você continuasse nesse mesmo tema, porque ele é tristíssimo. E você falava de soluções de curto prazo. Isso é que eu queria que você dissesse para a gente de curto prazo, de médio prazo, porque concordo de que você tem um problema agora. Sim. E que se você vai investir em educação, que é ótimo, mas que vai durar 80 anos, você mantém esse problema por 80 anos. Consequentemente, 80 anos vezes 60 mil mortos. 6 por hora, faz a conta. Quando eu terminar esse programa aqui, seis pessoas vão morrer. Não, acho que é menos que isso. É menos de... Você coloca lá no seu site. Mas é um número absurdo. Eu guardei mais os 56, porque esse número já assusta. Mas o que você dizia? Curto prazo, o que seria? Então, isso é uma questão que tem a ver com planejamento estratégico, né? Então, você quando vai montar um planejamento estratégico, você monta um plano num ângulo numa visão de tempo, né? Então, falando, dentro de 5 anos eu quero isso. Então, para eu atingir isso aqui em 5 anos, eu vou fazer isso. E você elenca as ações. Tem ações de curto, de médio e de longo prazo, né? No caso do Brasil, nós temos que reduzir esse número de mortos imediatamente, perfeitamente. Em quanto tempo nós queremos atingir um nível mundial? Nós queremos que o Brasil tenha um número igual a São Paulo. Queremos no máximo 10 mortos a cada 100 mil habitantes aqui no Brasil e como um todo. Quanto tempo vai levar? 15 anos. Legal. Está definido o nosso, que a gente chama de time frame. Em 15 anos nós vamos chegar lá. Quais são as soluções de longo prazo? Vamos lá. Vamos melhorar a educação, vamos fazer com que o governo tenha mais opções de lazer para o pessoal da periferia, vamos levar mais condições, blá, 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 blá. Isso aqui vai acontecendo. Enquanto isso acontece, tem coisas que tem que acontecer agora, já, imediatamente. Então ali eu comecei a elencar a redução da maioridade penal, a discussão já da privatização do sistema carcerário no Brasil. E aí vem a discussão, mas, cara, escuta, quando eu falo privatização, eu quero privatizar o presídio. O presídio não deve ser do Estado, o Estado não deve bancar aquilo é uma despesa que não deve ser do Estado, deve ter alguém montando aquilo como um business, como um negócio e ganhando dinheiro com aquilo. Mas aí os empresários vão deixar a pessoa presa mais tempo, aí eles vão querer mais gente presa, que é para dar mais lucro, mas escuta, eu não estou privatizando o sistema, eu estou privatizando o presídio. A justiça é que tem que mandar alguém para lá. A justiça é que tem que tirar o cara lá de dentro. Então, se vão prender mais gente, o problema não é do dono do presídio, é da justiça que manda para lá. E aí é que o Estado tem que colocar o seu foco. Não é em administrar um presídio, e você viu a condição que é hoje. Aquilo é o fim do mundo. Quer dizer, pior do que está, não dá para ficar. Então, quando eu digo o seguinte, vamos privatizar isso aqui, é porque é para melhorar, não é para piorar. Então isso é uma decisão que pode ser feita agora. Se você tomar essa decisão agora, começa a nascer presídios no Brasil, administrados como um negócio, e não tem problema nenhum em que a pessoa ganhe. Até eu digo no texto o seguinte, eu acho que quem assumir e administrar um presídio, devia ser muito bem remunerado por isso. Inclusive, um preso num presídio privatizado devia custar mais caro do que custa hoje, né? Porque ele vai resolver um problema social que não está contabilizado. Hoje a gente faz uma continha. Quanto custa um preso? O preso custa hoje R$ 2.500 por mês, R$ 3.000 por mês. Cadê a conta?
de fora, a conta de quem ele matou, a conta dos problemas na rua, isso deixa de existir. Então é possível pagar até mais caro, porque você vai contabilizar também um problema social que não está levado em consideração hoje. Né? Luciano, olha, além do que, ele continua delinquindo lá dentro, comandando quadrilhas aqui fora. E entra celular de todo jeito. Ah, mas você acha que isso não vai acontecer? É claro que o ser humano inventa jeito de dar um nó em qualquer coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tiro este peso da máquina do Estado e falo para o Estado o seguinte, olha aqui, ó, você que tem hoje uma estrutura desse tamanho, você vai reduzir ela um pouco, entrega isso aqui para o privado, e põe o foco onde realmente interessa. Vamos mexer na polícia, vamos focar na polícia. Então, esqueça presídio, agora o teu negócio é polícia. Eu vou olhar para a polícia, eu vou melhorar barbaramente o meu sistema de recrutamento e seleção de policiais, eu vou melhorar o salário da polícia, eu vou melhorar o sistema de gerenciamento policial, eu vou melhorar o equipamento da polícia, o sistema de comunicação, eu vou integrar essa comunicação como um todo, pegar a polícia civil e a militar, que além de não se falar, saem no tapa, e vou botar essa coisa funcionando com uma inteligência única, né? Então tem milhares de ações aí que você bate o olho e fala, cara, é tão óbvio. E por que não acontece? Não acontece porque tem um problema político gigantesco lá atrás, tem uma discussão ideológica imbecil nesse país aqui, onde fica-se com mimimi, o comitê discutindo e tá morrendo 6 caras por hora. Entendeu? Então, 1 hora de discussão são mais 6 mortos. Né? Então, e essa discussão acontece há anos. Quando você fizer a conta, quando é que nós começamos a discutir? Vamos ver até hoje quantos morreram? Então foram 60, mais 60, mais 200, 1 milhão de pessoas estão morrendo e não acontece nada. Né? Você não vê nenhuma melhoria, nenhuma. Se tivesse acontecido alguma coisa que você vai, pô, que legal, né? Em São Paulo aconteceu. É verdade. São Paulo aconteceu. São Paulo saiu de 20 e tantos e desceu para 10. O que é que está acontecendo lá que não está acontecendo no resto do Brasil? Isso volta àquele seu texto sobre conectividade. Não é? Mas acontece que o São Paulo é do PSDB, o entendi. governador é do PSDB, então deve ser ruim, eu tenho que bater lá porque ele não pode, ele é contra mim, eu sou de outro partido, cara. Eu não vou admitir colocar no meu estado, que é contra aquele estado, uma solução que o governo de lá adotou. Portanto, eu não quero nem falar com aquilo, na verdade, eu vou demonizar os caras. E você vê coisas do Arco da Velha acontecendo, o pessoal metendo a boca e brigando com o São Paulo, dizendo que está tudo errado. Aliás, tem brasileiro que vai para eventos no exterior e dá uma demonstração contando que caiu por coisas que não tem nada a ver com as medidas que foram tomadas lá. Caiu porque o governo negociou com os bandidos. Por isso que não mostra, é que o governo foi lá, sentou com os bandidos na mesa, negociou coisas, por isso que é desse tamanho. Falei, cara, quem que é burro aqui, né? Mas no Brasil é essa a discussão. Então eu não admito adotar aqui uma solução sua, porque eu sou contra a tua posição política, e mesmo que o que você está falando seja bom para o país, eu não vou assinar embaixo, porque você é contra mim. Porque você é de outro partido. Sabe o que é isso? Isso chama-se burrice. É burrice. E aí ficamos com a Bahia, que é governada pelo PT, com 55 mortos por cada 100 mil habitantes, e São Paulo, que é PT, a gente não vai diminuir o número de mortos aqui. Vamos continuar 55, porque é outro partido. E vamos inventar uma solução nossa, baiana. E não quero a solução paulista. Vamos inventar uma. Cara, vamos discutir de novo. Já deu certo lá, cara. Deu certo. Tira essa coisa da frente. Vai lá, pega o que deu certo, põe aqui também. Faz as adaptações necessárias, mas ganha tempo. Alguém já quebrou a cara, alguém já se arrebentou lá, alguém já gastou muito dinheiro. Vamos pegar de onde eles estão e vamos continuar aqui. Né? Mas, cara, como é que você quebra essa barreira política? Como é que você faz com essa coisa, essa vaidade? É aí que o brasileiro peca. Luciano, você falou muito ontem das iscas intelectuais. Eu queria que você falasse sobre algumas delas, porque eu gostei muito da palestra, para que o público que nos acompanha conheça algumas. Então, eu costumo dizer, quando eu comecei a fazer meu trabalho, que eu fui ver que eu estava mexendo nisso tudo, eu falei, cara, eu não sou doutor, eu não tenho PhD em coisa nenhuma, eu não sou sociólogo, eu não sou antropólogo, o que eu sou, né? Eu sou um brasileiro metido que resolveu falar de coisas aí, baseado na minha experiência de vida. E eu falei, bom, posto que eu não tenho esse diploma, esse doutorado, eu não posso querer ficar mergulhando muito fundo nas coisas, até porque eu não tenho nem a competência para mergulhar fundo. Mas eu posso abrir a caixinha e mostrar para as pessoas. Falar, dá uma olhada nisso aqui. Gostou? Vai fundo. Agora, vá fundo, vá ler quem tem mais competência que eu. E eu te apresento a ideia. Né? Você gostou da ideia? Esse aqui é Nietzsche.
vá ler as obras dele e vai estudar o Nietzsche. Você gostou dessa música aqui? Essa música aqui é fulano de tal. Vá atrás, vá mais, né? E eu entendi isso aí, eu dei esse nome de iscas intelectuais. Eu falei, pô, o que é isca? Isca abre seu apetite. Então o que eu faço hoje é distribuir iscas intelectuais. E usando muito a internet para isso. Portanto, são textos pequenos. Esses textos que você está falando aí são artigos curtos, onde eu pego uma ideia ali, dou uma pancada e saio de lá e falo, bom, a pancada está dada, agora é com você. Gostou do assunto? Vá mais fundo, né? E tem gente que vai fundo e começa a distribuir. Então eu vou dar uma dica de um livro, eu dou uma dica de um site, eu dou uma dica de algum lugar que a pessoa pode ir para desenvolver. Então ela pega um argumento como esse que eu coloquei da maioridade e fala, pô, não concordo com nada do que esse cara falou aqui. Mas para contra-argumentar com ele, eu vou ter que ir atrás. E tá feito o problema, entendeu? Tá feita a ação, né? É esta isca que isso você é a isca. fisga o sujeito. Exatamente. Para que ele vá E eu faço questão de deixar claro aqui, eu não quero que ninguém, não é para concordar comigo, eu não quero seguidor, não quero coisa nenhuma, cara. Eu quero que ele se incomode, entendeu? Se você quiser escrever um e-mail para brigar comigo, você vai ter que pensar. E aí eu ganhei, entendeu? Tem uma frase aqui que você colocou, que você diz que levou muita pancada por isso. Alguns têm talento, outros compensam a falta de talento com trabalho duro. Para o resto, existem os sindicatos. Senhores, o Luciano vai contar pra gente o que é isso no próximo bloco. Já já estamos de volta. Você já pensou em ter toda a roupa da sua família lavada e passada uma vez por semana e ainda pagar pouco e por mês? Na Lave Leva Lavanderia você deixa suas roupas sujas uma vez por semana e recebe toda a roupa lavada, passada, dobrada e embalada. O que você está esperando? Tenha mais tempo para sua família. Em Juína, Rua dos Canários, 249, módulo 4, 3566-3195. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo forno e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. A Omi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Omi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Omi é para você. Muito bem, senhores, estamos de volta para o último bloco, conversando com Luciano Pires. Luciano, eu falei da frase para você conversar conosco, você colocou lá no texto que é do Bill Levitt. E aí, por que essa frase e quais as pancadas que você levou? Eu adoro fazer isso, são provocações. Eu sabia, a hora que eu botei essa frase, eu falei, cara, vai vir nego aqui. E vieram, os caras vieram louco da vida, que absurdo. Você falou em sindicato, olha se não fosse o sindicato, nós que já somos explorados, cerebral, blá, 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 blá. Você é um idiota. Cara, eu escrevi esse texto que chama-se Morda a Isca, né? Falando o seguinte, cara, isso é uma isca intelectual, né? Quando eu boto uma frase como essa, que ela é absolutamente provocadora, eu quero exatamente isso, que as pessoas fiquem enlouquecidas e venham pra cima. Então teve gente que veio pra cima de mim pra me agredir. E teve gente que olhou isso aí e falou, meu, quem que é esse Bill Levitt? Acabou. Quando o cara vai descobrir quem é, e aí eu conto a história, eu falo, cara, antes de você vir aqui meter a boca,
vai ver quem escreveu. E a pessoa que foi ver descobriu que o Bill Levitt foi um cara que, depois da Segunda Guerra Mundial, ele montou um projeto para fazer com que as casas fossem mais acessíveis aos veteranos da guerra que estavam chegando de volta. E esse cara cria um modelo nos Estados Unidos que revoluciona a forma de fazer casas, ele cria o conceito dos bairros nos Estados Unidos e muda o jeito de viver, e aquele American Way of Life, que foi o que construiu os Estados Unidos como a potência que nós conhecemos, nasce em parte da ideia que esse cara teve. Só que para ele implementar isso aí, ele trombou com todos os sindicatos. Porque ele falou, cara, eu não quero 20 caras para fazer uma casa, eu quero 4. Eu não quero levar esse tempo todo, eu quero um tempo menor, eu não quero gastar isso tudo. E ele conseguiu desenvolver um projeto que as casas ficaram baratíssimas e eram construídas numa fração de tempo. Só que isso explodiu o sindicato. E esse cara saiu no palco, o sindicato, que nem um louco lá. Claro que ele tinha que fazer uma frase dessa. Só que só quem bateu o olho e falou, pô, deixa eu ver quem é, aprendeu sobre esse cara, que é uma aula de empreendedorismo. Esse cara ele tem uma história fantástica, né? Ele morre pobre, ele vende o esquema dele lá e nunca mais consegue acertar na vida. E você vai olhar aquilo e fala, meu, onde é que o cara errou? Como é que ele acerta tanto e erra depois? Quer dizer, é uma coisa absolutamente fascinante e eu dei a pista. Botei a frase e aí no texto eu digo o seguinte, quem foi atrás do Bill saiu maior do que entrou, porque aprendeu um monte de coisa. Quem entrou para me xingar, tá igual, é o mesmo idiota que veio me chamar de idiota e que continua idiota e não ganhou nada com isso, porque ele não foi se preocupar em ver de onde veio isso, né? Eu tô com medo do programa acabar porque eu preciso de falar dos seus livros. Sim. E nós estamos no último bloco. Você fez Diário de um Líder, Meu Everest, Nós, mas Onde Foi que Erramos é um outro livro? Não, é o Me Engana Que Eu Gosto, é o último livro, é o mais recente. Você falou dele na palestra, mais recente. Luciano, fala um pouquinho sobre cada um deles, porque eu não sabia que você tinha escalado o Everest. Aí me falaram ontem, quando terminou a palestra. Começa por ele. Na verdade, eu fui... Você vai ter que ser breve em cada um deles, porque eu queria que você falasse sobre os 4. Eu vou rapidamente. Eu fui em 2001, eu fui para o Monte Everest, eu não fui para escalar até o topo, eu fui até o campo base. Fui a 5.600 metros de altura, o que já é uma coisa... E aquilo foi uma viagem fantástica, que acabou determinando muita coisa no meu futuro. Quando eu voltei de lá, eu escrevi um livro, chamado Meu Everest, que eu publiquei, é o meu livro que está sendo vendido até hoje, onde eu conto essa minha história. Eu falo, cara, como é que um cara que nunca fez nada disso na vida, bota uma loucura dessa diante dele, vai e faz? Isso é um processo de aprendizado e de planejamento muito legal. Esse livro foi publicado e está dentro do meu site hoje, né? Em seguida, eu escrevi o Brasileiros Pocotó. Reflexões sobre a mediocridade do Brasil, que eu volto e falo, cara, o Brasil está ficando burro, o Brasil está irremediavelmente, alguém vai ter que fazer alguma coisa e eu vou fazer, eu vou comprar essa briga e eu vou começar a combater a mediocridade, e foi daí que nasceu todo esse meu trabalho, né? O Brasileiro Pocotó continua à venda também. Depois eu lancei o Nós Que Invertemos as Coisas, Invertemos as Coisas, onde eu falo de um Brasil que estava virando ao contrário. Isso foi lançado em 2009. E eu pegava textos desde 2006 e falava, cara, alguma coisa está acontecendo, porque o que era bom agora ficou ruim, o que era ruim está ficando bom, quem era bandido ficou mocinho, quem era mocinho ficou bandido, e o que agora? Para onde esse país está indo, né? E eu faço uma análise disso. Esse livro é assustador, cara, porque eu pego esse livro hoje, eu escrevi em 2006 as coisas que estão acontecendo agora, e eu reproduzo textos, a cada mês eu reproduzo pelo menos um texto do livro, e eu não conto o que é. Eu boto o texto inteirinho, quando chego no final eu falo, esse texto foi escrito em 2006. Fique triste, porque o que eu contei aqui está igualzinho, você fala, não evolui, né? Aí na sequência eu escrevi o Diário de um Líder, que é um livro sobre liderança. Eu peguei a minha história de vida e escrevi um livro bem interessante, porque é um livro de histórias, né? Eu conto histórias, eu falo, olha, vou discutir primeiro o que é liderança, e aí eu começo a contar casos que eu vivi, o que eu assisti acontecendo, e no final de cada um deles tem uma moral da história que tem a ver com liderança, né? Os casos da sua experiência como executivo. E como executivo, coisas que eu li, assisti. Então eu conto uma história lá e falo, cara, o que significa para um líder passar por isso aqui, né? Por que ele passa, por que ele não passa? É um livro bem interessante. E o mais recente, está sendo lançado agora, está no meio do lançamento dele, chama-se Me Engana Que Eu Gosto, e ele começa com um grito de socorro, né? Ele diz o seguinte, cara, em 1975, 76, 77, eu estava lá nas ruas, em São Paulo, com um cartaz na mão, escrito abaixo a repressão, pedindo a volta do irmão do Enfio, brigando com o coronel Erasmo Dias e querendo que o Brasil entrasse num caminho legal e que essa velharada toda saísse da frente para que nós, jovens, assumíssemos o Brasil e levássemos ele para onde ele devia estar. Passados 40 anos, a gente assumiu o poder. E nada daquilo que a gente disse que ia acontecer, aconteceu.
O Brasil continua enrolado, aquelas ideias não foram colocadas em prática. Os caras que iam assumir para botar um jeito no Brasil, assumiram e são donos dos maiores escândalos da história desse país. Né? Então, eu falo, o que houve, cara? O que aconteceu? Cadê aquela molecada que ia ajeitar o Brasil e que hoje está no poder e que não está ajeitando coisa nenhuma? Onde é que nós erramos? E nesse livro eu discuto o Brasil, especialmente de 2012 para cá, que foram os mecanismos que foram utilizados para fazer a cabeça da gente e para levar a gente para caminhos que usar a democracia contra a democracia, né? Usar o sistema de informação extremamente sofisticado para botar na cabeça das pessoas coisas que são mentirosas. Né? O Zé Dirceu era o presidente da UNE. Eu me lembro que a UNE era, sim, naquela época, muito respeitada. A União Nacional de Estudantes lutava muito por bons propósitos. Sim. Eu me lembro daquelas dicas que você colocou lá, más razões, boas razões. Em determinado período, ela era, sim, sempre lutando por boas razões. Eu fui estudante também naquela época. Eu me lembro que eu não fui um guerrilheiro, não fui nada, mas eu me lembro que a gente ficava muito revoltado com o AI-5, aquela coisa toda, que a gente fazia, que vinham os cavalos da polícia, nós jogávamos bola de gude no cavalo, sim. O cavalo cai e a gente corria. Não fui pego, senão talvez não estivesse vivo, né? Porque foi um regime realmente pavoroso. E agora nós estamos assistindo, de dentro da democracia, eu costumo achar isso mais grave. Ditadura é alguma coisa de horripilante, a gente nem é tema que nem merece diálogo falar em ditadura. Mas uma democracia sendo corroída por dentro me parece mais triste, porque você tem que ter uma obra de engenharia, de má engenharia, muito boa para convencer muita gente a abonar atos deploráveis. E a democracia, quando mal utilizada, acaba deplorando isso. E cria raízes profundas que para você limpar isso leva décadas. Luciano, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Eu quero já de antemão agradecer muito por você ter arranjado um tempinho na sua agenda, que é corridíssima, ter vindo conversar conosco. Te dou aí alguns minutinhos para suas considerações finais. Bom, eu agradeço muito o convite aqui e volto a dizer, né, como eu tenho esse privilégio de a minha profissão me fazer viajar ao Brasil, quer dizer, eu vim parar em Juína, né? Onde fica Juína? Né? Deixa eu ver onde é que está. Quanto tempo leva para chegar lá? Olha que dureza! E o que acontece lá, né? E é surpreendente, porque realmente a gente chega aqui e encontrei um monte de gente com a cabeça excelente. A gente bateu altos papos ontem, eu conversei, estou conversando contigo agora, vendo um tipo de ideias funcionando muito legal num ambiente que é o interiorzão do Brasil. Não consigo ver mais interior do que isso aqui, né? Está longe de tudo, né? Mas ao mesmo tempo está conectado com tudo. Então, para mim, tem sido um privilégio eu ver esses polos nascendo. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, cara, como eu vejo isso todo dia, e viajo o Brasil inteirinho, e eu também sei que, como eu, tem mais 30 mil palestrantes fazendo igual no Brasil. Todos estão vendo a mesma coisa. Então eu falo, pera um pouquinho, cara. Então existem milhões de brasileiros com uma cabeça boa e agitando para fazer acontecer. Não tem como parar. Não tem como parar. Então há uma onda de mudança que esse país aqui está experimentando, que não aparece na mídia, não aparece na imprensa. O tempo que a gente liga a televisão, eu não vou ver nada disso, eu não vou ver nada do que está acontecendo de positivo aqui, até porque isso não dá notícia, isso não dá ibope, né? O que dá ibope é o torto, é o errado, isso aí todo mundo quer ver, né? Então há um movimento silencioso acontecendo nesse Brasil, sim senhor, há razão para ter muita esperança, né? O que nós temos que fazer é arregaçar as mangas e cada um ser dono do seu próprio destino. É isso que eu tenho batido muito. Eu falei, cara, quem vai resolver o problema do Brasil é o indivíduo. Até porque o governo é composto de indivíduos, né? Então, não é o sistema que está errado, não é a arma que está errada, é o sujeito que está atrás dela que está errado, né? Não é o sistema que está errado, é quem está comandando esse sistema que está errado. Não é a reeleição que está errada, é o uso que fazem dela que está errado. Não é o capitalismo que está errado, é o jeito que estão mexendo com ele que está errado. Então, talvez, sabendo disso, a gente possa ir lá e tomar alguma providência. Eu vou descruzar meus braços e vou fazer a minha parte para fazer com que Juína seja uma cidade melhor. Com isso eu contribuo para que o Mato Grosso seja um estado melhor, que contribui para que o Brasil seja um estado melhor, que contribui para que o mundo seja alguma coisa melhor, né? Só que começa aqui.
Começa na tua casa, no quintal da tua casa, cara. Limpa o quintal, começa ali no quintal da casa da gente e dali essa coisa vai tomando conta, né? E o principal disso tudo é você estar com a cabeça boa para não ser enganado, não ser massa de manobra e fazer as coisas seguir de acordo com o teu destino, de acordo com aquilo que você acredita e os teus valores. Luciano, essa nossa conversa me faz concluir que você é um homem que tem esperança, que você é otimista, que é um crítico mordaz, mas com uma dose muito grande de otimismo e de esperança. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Muito obrigado. Senhores, nós conversamos com o Luciano Pires. Ele esteve fazendo palestra lá no Sicredi. Nós aproveitamos, fomos ouvir a palestra do Luciano e conseguimos ter a honra de tê-lo no nosso programa. Muito obrigado mais uma vez ao Luciano Pires, muito obrigado a você de casa que nos acompanha. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Cidade Revista. Espero você, obrigado e até lá.